Boa noite, meus membros da pior geração. Hoje eu tenho trazendo aqui uma surpresinha para vocês. 1. Insama teorias. 2. Gorosei poderes explicados. Explicados porque nada foi confirmado pelo Oda Sensei. Só que a gente já tem umas teorias muito fortes, muito provavelmente seja isso. Vamos começar. Início de conversa, o Gorosei, fragmento de invocação deles. Literalmente meio que apareceu o ranqueamento de força deles. Meio que por quê? Não foi confirmado realmente pelo Oda ou pela batalha, nem nada do gênero canonicamente. Só que no meio de que todos os Goroseis forem invocados por aquele círculo mágico, parece que invoca um demônio, tem um númerozinhos como 4, 3, 2, 1. Então de 1 a 1, de 4, de 5 a 1, nós podemos dizer mais ou menos assim, esse Gorosei é 1, esse Gorosei é 4, esse aqui é 5. Então nós podemos ter um ranqueamento da força deles. Por exemplo, assim, outro fato muito legal é que a gente não sabe se realmente os Goroseis têm uma autonomia ou eles são um fato genético como os Serafins, ou se eles foram feitos algo geneticamente também, como o próprio Momonosuke, porque quando ele foi apresentado para nós, a face dele não foi apresentado, o Momonosuke, usuário da cópia da fruta do dragão azul, Dragazuri. Não, ele foi apresentado, o Momonosuke, o dragão. Então, meio que, o que a gente pode pensar? As cópias que o Vegapunk criou, ele não recriou a fruta do Konomi. Porque o próprio Vegapunk explica que a Konomi nada mais é que os desejos dos humanos materializados naquele formato. Então a gente pode subentender que no momento que ele criou a Konomi, a cópia, não especificamente o Momonosuke criou, ele não usou esse processo, mas sim pegou a essência da Konomi e pum, pegou o fator genético só, o fator linhagem. Outro fato muito legal. Agora, entrando nessa questão do Gorosei, pegando a teoria que o Gorosei meio que é isso, né? Esse fator genético só da fruta, não é uma fruta específica. O Gorosei, eles são meio que formatos de yokais, deuses, demônios, de diversas culturas, tanto a cultura do cristianismo, hinduísmo, budismo e as próprias culturas mitológicas japonesa e chinesa. Então, com base em que a gente tem meio que similar a eles. Temos Gyuki, que é o primeiro que foi parecido, que é o Santo Saturno, que meio que é aquela. Meio que, né, uma aranha-zona gigante, um cara de touro, que é literalmente uma fera mística na cultura japonesa, meio que um yokai, um demônio, né? Um espírito maligno que adora tem prazer em matar, gosta de comer carne humana, tem poderes de veneno, poder de paralisar os seres só com base meio que um medo extremo. No caso do mundo One Piece, meio que uma aplicação de hack no rei, no caso. O outro é o Itsumade, que é literalmente um pássaro como se fosse um corvo ou um abutre, ele só voa quando tem sofrimento, dor, coisa assim, e ele fica gritando como sabe? Como aqueles papagaios ri de você. É mais ou menos isso, só que no caso esse Itsumade, que do mitologia, é um pássaro, um yokai que voa quando tem sofrimento, fica vendo essa questão, dá risada, brinca, ri no sofrimento alheio do ser humano naquela situação. E também tem a habilidade de tocar fogo. É, quase todo mundo, One Piece, todo mundo tem a habilidade de tocar fogo. Outro bem legal, o Hulk, que é literalmente aquele javali gigante que apareceu. Ele tem várias diferenciações, mas o mais próximo que a gente tem é uma mitologia chinesa, que é o Feng Shi, que é literalmente um deus da terra e da chuva, sabe, do Paranauê, assim. E ele é muito feroz também, uma matança total, é selvagem. Vamos falar a real, ele é selvagem. Ele é como se fosse a representação de javali. Algo que bota na frente, ele vai esmagando, quebrando, pisoteando. Tem essa questão. E também tem um outro Gorosei, que é o Bakotsu, que é literalmente um yokai, que é de um yokai entre aspas, né? Porque ele pegou muito mais similaridade com uma outra cultura, que é mais uma cultura ocidental, que é, se eu não me engano, asteca ou mexicana, uma coisa assim, que é literalmente um cavalo que foi queimado vivo depois dessa morte, foi pro inferno, voltou cheio de ressentimento. Então isso bate muito com as habilidades que o Gorosei mostrou, porque cada um dos golpes que ele deu nos pacifistas meio que congelou eles com frio do submundo, como o Brock faz o dia submundo. Então a gente pode subentender que esse realmente é um cavalo amaldiçoado, cheio de energia maligna, ressentimento com tudo, com a vida. Isso é bem legal.
O terceiro que. Não, terceiro não, o quinto, no caso, que deixou assim, ó, a internet pirada, que é o Sandworm. Literalmente um verme de areia, porque, cara, não tem nenhuma mitologia de demônio, deus, cara, é quatro, na japonesa que tenha um inseto de areia. Uma minhocona de areia, no caso. Não tem. Pode ter sido, no caso, inspirado fortemente em Duna. Tanto o livro quanto o filme. Pode ser uma outra, sem ser olhar assim, eu gostei, vou fazer. Pum, criou. Pode ter sido isso. Ou pode claramente ter sido algo que fugiu aos olhares na internet, que Oda Sensei é o mestre nisso, né? De botar informações subliminares pra do nada, toma, tava aí. Outro bem legal. Com base nos grosseira isso, mas como eu tava falando um fato bem legal agora, é que as Akuma no Mi, falando com base nisso, foram criadas, abre aspas, vai falar palavras de Vegapunk. As Akuma no Mi são criadas com a concentração do desejo dos seres humanos em algo. Então, vamos dizer assim, desejo da liberdade, desejo de ter essa habilidade tanto metafísica, física e espiritual. Nika, o Deus do Sol, que ele tem a habilidade de literalmente transformar o ambiente meio que numa brincadeira. O coração parece um tambor da liberdade. Eu até fiz vídeo sobre isso. Então, todo um contexto que traz essa liberdade, um desejo enraizado de liberdade no ser humano. Ou, por exemplo, assim, podemos pegar um outro desejo também, que é o medo. O medo gigantesco da escuridão, da sombra, de uma sombra que devora tudo. Quando o sol se põe, pensando que o mundo vai acabar numa época, vamos dizer assim, pesquisa não, um mundo pós-apocalíptico. Vamos pensar que numa época muito mais antiga, o sol se põe e o pessoal ficava, meu Deus, é o fim do mundo. E a Mia Minomi, fruta literalmente escuridão, devorando tudo e todos. Ou, por exemplo, vamos dizer, agora, é a fruta do Barba Branca, né? Eu esqueci o nome do negócio fisicamente, que é literalmente o medo de um cataclismo, o medo de um terremoto, o medo de destruição eterna, destruição. Virou literalmente uma personificação de uma fruta do terremoto. Pum! Despedaça tudo, que é terremotos ambulantes. Então, as economias, não só na percepção, trazem desejos positivos dos seres humanos, como liberdade, no caso da Nika, como também constantemente o medo. Então, a gente pode subentender que as economias ou poderes do Gorosei venharam com base nisso. Um agrupamento constante, puro de medo, emoção negativa, raiva, ódio, para criar essas economias ou poderes, entre aspas, né, malignos, literalmente 100% demoníaco, não tem algo. Até quando a gente for ver o próprio Kaido, independente de como brutal ele seja, nas nuvens dele eram nuvens coloridas com cores positivas. Os Goroseis são mais algo avermelhado, preto, é algo que passa uma cor de sentimento negativo, saca? Outro fato interessante, o próprio Oda Sensei adora brincar com essas questões como a Arca de Noé. No arco do Skypiea tem a arca, árvore de Adão e Eva, tem as duas árvores, então o próprio Oda Sensei adora brincar com essas questões de oriental, ocidental, mitologias, ele adora puxar essas coisas para brincar. Então, o que a gente pode também entender, deixa até por último, para brincar mais sobre isso, que é totalmente teorizado. O Insama, a habilidade dele pode ser muito a ver com o Satã católico na ocidental, ou pode até ser o dragão do Apocalipse no fim do mundo, que tem na cultura ocidental bíblica também. Pode ser muitas essas variações, porque se a gente for ver o mundo One Piece, a vez de ser o Deus que tá meio que protegendo a humanidade contra os demônios, o mundo One Piece é distópico. Os demônios controlam a humanidade, os deuses foram tratados como demônios, os demônios endeusados, então os demônios estão meio que. Cara, a gente pegou nosso tempo agora, nosso tempo. Vocês, sabe? Então é muito distópico. Então a gente pode firmemente acreditar que talvez tenha uma possibilidade grande que a própria ideia do Insama seja algo envolvendo diabo, satã, não sei se cultura ocidental ou oriental, mas pode ser qualquer. Então é uma mistura das duas, como o próprio Hulk no Gorosei. Então é algo bem distópico totalmente. O Oda Sensei adora pegar pedaço daqui, pedaço dali, pedaço daqui e juntar e fazer a marca dele, entendeu? Então isso é bem legal. Mas por enquanto é só. Tamo junto, é só o começo, geração do mal. Já deixa o like, compartilha, tá?